Quando o Supremo tem que decidir casos em que se invoca uma norma programática da Constituição, norma programática que exige alguma política pública, o Supremo não perde a oportunidade de elogiar a norma constitucional e criticar veementemente a omissão do legislador, mas, sobretudo, a omissão da administração pública, e dizer da importância que os direitos sociais têm e que o administrador público não tem discricionariedade para deixar de realizar os grandes valores constitucionais, etc. E tal. Enfim, a função retórica do Supremo Tribunal Federal nesta matéria de políticas públicas e de direitos sociais tem sido muito forte, exercida com muita força. Os discursos são veementes, eles são bonitos, inclusive, eles são sinceros, creio eu, e por aí vai. Mas creio eu, essencialmente isto o que o Supremo Tribunal Federal faz. No mais, o Supremo não tem um papel dirigente nessa matéria. O fato de que o Supremo acaba sendo o órgão ao qual se dá visibilidade quando se está discutindo políticas públicas, leva a um certo engano nosso. Nós temos a sensação que o Supremo é que está estabelecendo a política das células-tronco, o Supremo está estabelecendo a política em matéria de demarcação de terras indígenas, o Supremo não está fazendo isso. Quem está fazendo isso é o Poder Executivo, acionando, quando é o caso, o Poder Legislativo. Isto é, o protagonismo em matéria de construção de políticas públicas, inclusive para realizar os valores constitucionais, e em matéria de direitos sociais, está claramente na mão do Poder Executivo, desde antes, inclusive, da Constituição de 1988. E o que o Supremo Tribunal Federal tem feito é examinar as críticas que são feitas por aqueles que se consideram prejudicados pelas políticas que o Estado adota. Exemplo, o caso Raposa Serra do Sol, o caso de demarcação de terra indígena. A demarcação foi feita pelo Poder Executivo e os fazendeiros que se consideravam prejudicados foram ao Supremo Tribunal Federal e pediram para ele derrubar a medida, e ele não derrubou. O caso das cotas raciais da UNB, o caso das cotas do ProUni, isso foi feito pelo Poder Executivo, pela administração pública, no caso das universidades, pelo Poder Legislativo, no caso ou com o concurso do Poder Legislativo, no caso do ProUni, e o que o Supremo Tribunal Federal fez foi reconhecer a legitimidade das políticas criadas pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo. Então, o Supremo tem tido, em relação a isso, um papel confirmatório das políticas da administração que tenham base nessas normas programáticas da Constituição, mesmo diante das críticas daqueles que são prejudicados. Mas o protagonismo claramente não é dele. Há casos em que, no entanto, o Poder Executivo não vem atendendo, nem a legislação, vem atendendo às grandes reivindicações, às grandes demandas, e os grupos vão ao Judiciário buscando garantir direitos. O que é que tem acontecido nessas situações? A meu ver, o Supremo aproveita para fazer elogios aos direitos, críticas à administração pública. Quando se trata de decisão individual, com efeito individual, ele confere o direito, mas quando se trata de decisão com efeitos coletivos, isto é, decisão que vai conferir diretamente, concretamente e coletivamente os direitos, o Supremo não o faz. As instâncias superiores do Judiciário não fazem, as instâncias inferiores fazem. As superiores vão caçando essas decisões. Então, são casos que se pode citar. Um caso em que o Supremo criticou e derrubou a eliminação de um programa em Santa Catarina, o programa Sentinela, que era um programa para a defesa dos adolescentes vítimas de violência. O Supremo disse que não havia discricionariedade para a administração pública acabar com esse programa social, por conta das normas tais e quais da Constituição, e aí derrubou a decisão do Executivo, mas porque era decisão em relação a um caso, a um programa. Mas, quando se pede medicamentos, e chega o caso de João, de Maria, de Antônio, o Supremo seletivamente reconhece,
o direito à saúde, naquele caso, para que Maria, João, Antônio tenham o direito ao medicamento. Mas numa ação civil pública, movida contra o município do Rio de Janeiro, para o reconhecimento do direito à creche, que o Supremo já tinha dito que era auto-aplicável, e que o Estado tinha o dever de dar creche para todas as crianças gratuitamente. Mas quando um juiz de primeira instância, e o tribunal mandou dar concretamente direito à creche para todo mundo, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a decisão.